Boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2020, Dia Mundial de Combate à Desertificação. No próximo sábado, dia 20, começa o inverno. E é justamente esses dois temas, desertificação e inverno, que a gente vai conversar hoje com Hugo Ramos, coordenador de meteorologia do INCAPER. Bem, enquanto as pessoas estão chegando, eu tenho algumas informações bacanas para vocês. Primeira informação bacana: os extensionistas do INCAPER estão fazendo uma pesquisa com os agricultores orgânicos e agroecológicos daqui do Espírito Santo para saber quais são os impactos da pandemia na comercialização de alimentos para os consumidores da região metropolitana da Grande Vitória. Um trabalho bem interessante, que se você quiser saber os detalhes, acessa o site do INCAPER, que tem tudo lá explicadinho. Segunda informação bacana: amanhã, quinta-feira, dia 18 de junho, às 18 horas, tem seminário virtual no canal do INCAPER do YouTube. O tema? Tecnologias para a produção de café arábica especial. Se você tem interesse nesse assunto, não pode perder. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Ricardo Eugênio, Wesley, todo mundo que está aí, eu estou vendo aos poucos, a gente não costuma manter os comentários ativos, daqui a pouco a gente desativa. Bom, quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Juliana Esteves, eu sou jornalista e trabalho na coordenação de comunicação e marketing do INCAPER. Passando bem rapidamente pelas nossas regrinhas, se você está entrando aqui pela primeira vez, os comentários serão desativados para não ficar essas letrinhas na frente do rosto do nosso convidado. As perguntas podem ser feitas nas caixinhas de perguntas, que tem essas duas cartinhas com interrogação aí do lado do campo de comentários. E se a internet cair, a gente pede para você não ir embora, porque a gente vai tentar retomar a conexão. Hoje temos dois temas. Hoje, dia 17, é o Dia Mundial de Combate à Desertificação. E no próximo sábado, dia 20, começa o inverno no Hemisfério Sul. Como são dois temas, nós vamos dividir essa transmissão ao vivo em dois momentos. No primeiro momento, que deve durar aí uns 20, 25 minutinhos, a gente vai falar sobre seca, né, em alusão ao Dia Mundial de Combate à Desertificação. E no segundo momento, que também deve durar uns 20, 25 minutinhos, a gente vai bater um papo com o Hugo sobre a chegada do inverno. Então, conforme a gente combinou, eu peço para vocês mandarem a pergunta de acordo com o tema que está sendo falado. E vamos convidar o Hugo Ramos, vamos ver se ele já está com a gente. O Hugo Ramos está com a gente. Excelente. Vamos ver, Hugo. Agradecer a presença aí do nosso diretor administrativo e financeiro, Kleber Guerra. Tudo bem, Hugo? Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos acompanham aí. Wilson está acompanhando a gente também. Gente, mais uma vez bem-vindos. Hugo, obrigada por aceitar esse convite. Eu vou desativar os comentários, conforme a gente combinou, para começar o bate-papo com o Hugo Ramos, coordenador de meteorologia do INCAPER. Hugo, para a gente começar, então, falando do tema em alusão ao Dia Mundial de Combate à Desertificação. O Espírito Santo é um estado que eles enfrentam o processo de desertificação, né? A gente tem vários municípios capixabas que sofrem muito com a seca, com a estiagem. E qual que é a atuação do INCAPER diante dessa situação, desse cenário? Boa tarde. Então, Juliana, o que normalmente acontece, né? A gente tem que falar sobre esse processo de desertificação a partir de alguns viés. Primeiramente, né, em razão do viés climatológico, a gente sabe que boa parte do estado, principalmente na região norte, convive praticamente de 6 a 7 meses aí, com chuvas, digamos assim, com balanço, né, entre a chuva e a evapotranspiração. Chove menos do que o solo perde, né, de evaporação de água por ar. Então, o balanço, né, de água é negativo, né, principalmente nas áreas do norte do estado. E, contando nisso, né, a gente tem um período climatológico ao longo do ano em que temos estabelecido um período chuvoso, que vai mais ou menos ali da segunda quinzena de outubro até a quinzena de abril, e já a partir da segunda quinzena de abril até, né, o começo de outubro, a gente passa por um período seco. Então, nesse período, o estado ele já sofre com uma seca natural. E essa questão da estiagem, né,
nos últimos anos, se a gente for, né, trazer aí a memória, né, desde o início do século, né, do século XXI agora, já tivemos alguns eventos de estiagem prolongada nos anos de 2003, nos anos de 2007, nos anos de 2011, e o mais grave de todos que tivemos aí do período de 2014 a 2017. Então, esse processo de desertificação que está associado a sucessivos eventos de estiagem prolongada é que tem causado preocupação. E aqui no Espírito Santo, né, a gente já tem aí já o trabalho na área de meteorologia já há um bom tempo, né, desde as primeiras estações que foram adquiridas no Ministério da Agricultura lá nos anos 30, passando pela parte da elaboração do mapa a Carta Agroclimática de 1986, e desde 2005 o Incapé já vem aí, né, com essa nova formatação, que é o Serviço de Informações Agrometeorológicas. Então, dentro dos nossos estudos, já estão focados justamente para a gente poder fazer esse estudo, né, das frequências de seca, e associado a isso também temos a previsão do tempo. Então, né, já colocando aí a questão mesmo da celebração da data, o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca foi sugerido pela Assembleia das Nações Unidas como uma data em que deve-se, digamos assim, mobilizar, né, as populações justamente para diminuir os efeitos da desertificação, né? Ou seja, com sucessivos anos em que o solo passa a ser bastante degradado em razão da grande mudança, por exemplo, processo de urbanização, áreas em que temos aí a questão das florestas nativas, a gente muda para construir cidades, complexos industriais e outros tipos de uso, e que acaba tornando o solo, né, sem condições aí, né, de ter uma manutenção na vegetação. Segundo dados das Nações Unidas, atualmente 3 bilhões e 200 mil pessoas sofrem, né, do planeta com o processo de desertificação. Temos áreas secas, já se expandiram já ao longo do globo, e atualmente 60% dos solos, né, eles passaram por transformações das atividades humanas, como até citei há pouco, né? Processo de urbanização, construção de complexos industriais, própria deterioração, né, do solo, né, com a sua perda de capacidade, né, de produção, elas acabaram, digamos assim, dominando 60% das áreas do globo. E isso implica, né, em mazelas como fome, como processos migratórios muito forçados, perda da produção agropecuária, como a gente sofreu aqui, né, nesse período, principalmente entre os anos 2014 e 2017, e isso também, né, acaba influenciando nas mudanças climáticas, que né, acaba alterando, digamos assim, o padrão do clima do globo inteiro, né? A gente pode destacar também que aqui no estado algumas ações elas já estão sendo, digamos assim, desenvolvidas, né, pelo Incapé e pelos demais órgãos do governo do Espírito Santo, justamente para poder amenizar os impactos causados, né, pela degradação do solo, pela desertificação e, consequentemente, também, né, das mudanças climáticas. Podemos falar aí, né, em resumo, alguns programas e projetos. Podemos falar aí do Programa Reflorestar, né, que é um grande programa aí que já reúne, né, muitos órgãos aí, principalmente da agricultura e do meio ambiente, que faz a questão da recuperação florestal. O Programa Estadual de Construção de Barragens, né, que auxilia muito no papel da reservação hídrica, no qual a gente já tem aí um período, digamos assim, de armazenamento de água. Já tivemos aí há pouco tempo atrás 2 barragens inauguradas, né, já com esse viés, né, com esse objetivo. Temos também, né, desenvolvido pela equipe da extensão do Incapé o projeto Barraginhas, que é um projeto que foi, né, trazido da Embrapa, que está sendo bem, né, desenvolvido aí em algumas áreas do interior. Uma né? parceria com a GER, inclusive, o projeto Barraginhas. Então, quer dizer, assim, o que acontece? É uma transferência de tecnologia muito... Porque, assim, hoje as tecnologias que são desenvolvidas, que têm bastante sucesso em outras áreas, e a gente acaba absorvendo para cá, a gente consegue justamente
né, promover essa mudança de vida da população. Evitar com que, por exemplo, os impactos aí que ocorreram nos últimos anos, eles acabaram fazendo as pessoas irem para as cidades, né, fazendo aquele inchaço, né, tendo, digamos assim, um empobrecimento. Na questão mesmo do campo, existem os conflitos, né, que são crônicos, principalmente no norte do estado, quando chega nesse período do ano, em que há uma diminuição da disponibilidade hídrica, há aquela disputa entre a necessidade básica, né, que é o consumo humano animal, e a questão dos irrigantes que querem, né, manter aí o seu meio de produção funcionando e recorrem aí a sistemas de irrigação que acabam utilizando um pouco mais de água e acaba, né, causando pressão, né, bastante excessiva, já no lençol freático, que já tem pouca reserva de água, e no final, quando não há, né, essa disponibilidade de água, acabam causando conflitos aí, às vezes até situações quase não solucionáveis. Né? Tanto é que a gente pode falar um pouco, né, nesses últimos 5 anos aí, né, que a gente teve acompanhando esse processo, né, de uma forma mais, do ponto de vista climatológico e agrometeorológico também, né, a gente via que a cada ano, toda vez quando chegava na aproximação do período chuvoso e a gente observava que esse período chuvoso não tinha essa caracterização, ele não teria, digamos assim, um perfil de chuvas em torno da média ou chuvas, né, além do esperado, a gente praticamente entrava em desespero justamente pelo histórico que estava ocorrendo nesse curto período. Né? E essa seca que ocorreu nesse período, ela foi uma seca que não teve um precedente em razão do tempo de duração, que demorou quase 5 anos. Tivemos outras secas agudas nos anos 60, nos anos 70, que foram secas de grande intensidade, porém, elas não foram tão prolongadas como essa última agora que vivemos aí entre 2014 e 2017. Deixa eu te interromper rapidinho, antes da próxima pergunta. Primeiro, para registrar, agradecer também a participação do nosso diretor-presidente, Antônio Carlos Machado, da nossa diretora técnica, Sheila Posse, e de todo mundo que está aí acompanhando a gente. Os comentários estão desativados, viu, pessoal? Mas é para não desconcentrar e para facilitar esse bate-papo com o Hugo. Agora, Hugo, você estava falando aí dessa questão do uso do solo, né? Da conservação dos recursos hídricos, dos recursos ambientais, não só hídricos, mas florestas, etc. E eu me lembrei de um exemplo que a gente até comentou dele mais cedo e que eu tive a satisfação de testemunhá-lo, de certa forma, por meio do Projeto Horizontes em Extensão, que é um exemplo da família Stur de Pancas. Eles fizeram um oásis num deserto. Isso. Até aproveitando aí, né, na verdade, celebrar, né, esse trabalho feito, né, justamente no campo, em que o nosso colega lá, o Marco Patrick Stur, lá do escritório de Pancas, contando com os dados meteorológicos observados ali, e a partir daquele momento ele começou a fazer cálculos de tendência de desvio climático, ele fez alguns trabalhos aí também de avaliação hidrológica dos rios que cortam ali, né, a região da propriedade da família dele, e ele observando, né, que logo, né, nos anos em que a seca estava se agravando na região, a família dele estava conseguindo ter uma quantidade de água que conseguia fazer o manejo tanto dos animais, né, como dos plantios ali que tinha na região. E é uma iniciativa muito boa, justamente por quê? Porque a partir do momento que você tem as informações, você consegue trabalhar e você tem o resultado na ponta, né, as pessoas que estão no entorno dele vão justamente querer copiar. Mas como é que assim, né, nesse período todo, com essa seca, meu gado está morrendo, minha plantação não vingou, e aí, o que eu tenho que fazer? Aí você olha a propriedade do lado, tem lá mesmo que não fosse, digamos assim, colega nosso, mas se fosse um produtor, que temos muitos produtores aqui no Espírito Santo, que eles têm essa vocação de ser curiosos, tentar descobrir. Então, assim, a gente tem esse trabalho muito grande, né, justamente de ter essas pessoas que usam sua propriedade ao máximo e também testam novas experiências. Então, quando se permite, né, adotar uma tecnologia dessa, você acaba tendo resultados que, num primeiro momento, eles podem não parecer ser tão
proveitosos, mas quando você olha numa visão macro, em que tivemos, teoricamente, um oásis no meio do deserto, a gente consegue, digamos assim, dar o ganho, né? Porque outras pessoas vão passar, copiar, vão passar, adotar, e essas tecnologias elas têm que ser disseminadas a tudo isso. E completando também, né? Agora, no último ano em Capé, né, junto, na verdade, o Espírito Santo, né, por meio da GERD, em Capé, da Defesa Civil e da CESAM, entramos aí no processo do monitor de secas, que é um processo de acompanhamento. Desculpa, mas é porque eu fiquei com vontade, nesse bate-papo sobre a experiência do Marcos Stur lá em Pancas, você me permite ativar os comentários um pouquinho, que eu vou pedir, se o Marcos Stur estiver acompanhando a gente, eu vou pedir para ele dar um alô. Eu não sei se ele está, né? A turma está, cada um nas suas atividades, a turma está ocupada pra caramba, mas eu vou pedir para ele dar um alô. Esse exemplo, só, já vou tocar no assunto do monitor de secas em seguida, mas é porque esse exemplo da família Stura em Pancas, eu tive, como eu falei, a oportunidade de testemunhar por meio do Projeto Horizontes de Extensão, e eu consigo até resgatar, se a turma quiser ver a matéria que está no site do Incaper contando essa história. Ela foi para a mídia também, enfim, teve uma repercussão muito bacana na época. E vale a pena resgatar, porque realmente é um exemplo maravilhoso de uma família de agricultores, né, de agricultores de base familiar que conseguiram produzir água na propriedade, uma propriedade que está na região contemplada pela Sudene, né, considerada do semiárido, enfim, e eles conseguiram revitalizar nascentes, eles conseguiram dessedentar os animais, né, garantir água para irrigar a plantação e etc., com uma iniciativa que exigiu o cuidado, o zelo, os cálculos que o Marcos fez com muita propriedade e o acompanhamento, né, com base nas informações técnicas, nas informações que o Incaper passa, enfim. E lembrar para a turma também que quem quiser mandar pergunta para o Hugo, é só, nesse momento ele está falando da questão da seca, desertificação, monitor de secas, vamos falar agora. É só mandar a pergunta aí por essas cartinhas que tem um ponto de interrogação na frente. Desativei os comentários, então, que eu te cortei justamente quando você ia falar do monitor de secas, que é outra ação do Estado envolvendo diversos órgãos e o Incapé faz parte. Pois é, né? Já estamos aí desde maio do ano passado, né? Desde de abril do ano passado, né? O Espírito Santo já começou, digamos assim, a ter o conhecimento dessa ferramenta, né? Que está disponível aí para a população. E como é que funciona o monitor de secas? O monitor de secas ele é um processo de acompanhamento regular e periódico da seca, em que os dados são gerados, né, dos estados localmente, são colocados aí na central de processamento, né, da instituição central, que é liderado pela Agência Nacional de Águas e coordenado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI. A partir dali, são utilizados cálculos de indicadores, tanto meteorológicos, como climáticos, como agrícolas, que possibilitam a gente identificar quais são as áreas dentro daquele estado que, né, que, digamos assim, a gente consegue identificar a duração e a intensidade da seca em cada área dos estados. Esses mapas eles são elaborados por uma equipe de autores, que desde setembro de 2019 em Capé passou a fazer parte, né, tanto eu como a colega Tabata, meteorologista, a princípio, inicialmente, estamos no grupo de autores, depois a gente vai, né, estendendo aí para os demais colegas. E esses dados, né, sendo elaborados, eles são mandados para os validadores. Aí os validadores são validadores tanto do Incaper como da AGE, da Defesa Civil Estadual e da CESAM, que fazem a validação daquele processo. Esse ano também, né, até aproveitando a oportunidade que, né, os colegas, tanto da direção como as outras gerências, e também os colegas do campo estão aí, né, a gente está querendo iniciar agora, fazer o processo de montar um time de observadores. O que é que esses observadores vão ter? Eles vão ter o papel primordial de justamente olhar para o campo, né, naquele primeiro momento, a partir do preenchimento de alguns formulários, e que esses formulários, né, antes de chegar os mapas para validação, a gente já vai ter, digamos assim, um ajuste fino, né, daqueles cálculos que são obtidos dos dados meteorológicos vindos das estações. Então, a gente vai casar, digamos assim, com o dado lido em campo e com a visão do agricultor, do ator rural ali, que vai estar em campo,
e a gente vai ter, digamos assim, o resultado final é justamente, né, à medida em que a seca for avançando, em que os impactos forem mais severos naquela área, quais são as medidas que realmente está acontecendo, né? Se está havendo, digamos assim, uma diminuição da produção, se está havendo, digamos assim, um aumento dos conflitos ali naquela área, se há uma mortandade, né, muito grande de animais, para quando a gente devolver o mapa final, né, já até dando um spoiler aqui, daqui para amanhã já está saindo com a atualização com os dados do mês de maio, né, a equipe da instituição central está terminando tanto o trabalho de elaboração do mapa que foi avaliado desse mês e o texto da narrativa, já vamos deixar disponíveis, assim quando estiver pronto, a gente já informa já e vai estar disponível, tanto no site, né, do Incapé, pelo site da meteorologia, como no site da AGE, como no site da Defesa Civil e da CESAM, eles vão estar disponíveis lá. Então, né, nesse último ano, o Incapé tem feito esse trabalho no monitor, tem atuado bastante, tem feito, digamos assim, o seu dever de casa, né? Todo mês a gente está lá elaborando os mapas para a gente poder avaliar, e esse, digamos assim, esse produto a gente quer maximizar da vida do produtor capixaba, que seria mais uma informação, né, para que o agricultor tenha o seu planejamento, justamente já com o intuito de fazer uma reserva maior de água, né, adotar medidas aí de mitigação e de convivência com o cenário de estiagem, que em alguns anos, por exemplo agora, né, com essa passagem para o período seco, as pessoas vão ter um pouco mais de cuidado, ou, né, se que a gente não queira se prolongar, né, pós período seco, a seca ainda estiver atuando em algumas áreas, né, a população já adotar as medidas para minimizar os impactos e também nessas informações serem cruciais aí para quaisquer demandas aí já na questão de decretos, questão de seguro rural, decreto de situação de seca e entre outras finalidades que essas informações podem vir agregar. Bacana. Deixa eu abrir um pouquinho os comentários, Hugo, porque o pessoal está me dizendo que tem gente acompanhando pelo computador e não está conseguindo mandar pergunta, porque essa função de mandar pergunta pelas cartinhas é só pelo celular. Então, pessoal, ainda estamos nos minutos finais sobre o tema desertificação, seca. Quem quiser fazer pergunta para o Hugo, aproveita. Fale agora o cálice para sempre, brincadeira. Mas a oportunidade de falar sobre desertificação é agora, porque daqui a pouquinho a gente vai mudar de assunto para falar sobre o inverno, não é isso, Hugo? Não dá spoiler não, hein? Calma, segura aí, o inverno é logo mais. Vamos ver a turma participando. O inverno está chegando aí. Fabiola está na área, obrigada. Deixa eu ver quem mais aqui, se eu consigo passar os comentários. Olha, muita gente participando aí. Bom, Altino, acho que tinha mandado uma pergunta. Não estou conseguindo localizar, tá, pessoal? Vocês me desculpem. Se for possível, vou pedir para vocês mandarem, insistir para vocês mandarem as perguntas, então, nessas duas cartinhas que estão aí do lado do campo de comentários. Tem duas cartinhas com um ponto de interrogação. Vocês mandem a pergunta por aí, por favor. Hugo, estamos falando de seca e o inverno é justamente o período mais seco do ano. E começa agora. Deixa eu ver que eu anotei aqui o horário. Você me falou, você sabe de cor, mas eu não. Neste sábado, dia 20, às 18 horas e 43 minutos, começa oficialmente o inverno. O inverno em todo o hemisfério sul, né? O que significa mudança de estação? Então, né, na verdade, a gente tem que fazer essa explicação aí sobre a mudança de estação sobre dois pontos de vista. O primeiro, né, mencionado pela hora, né, e pela data, ele é estabelecido justamente, né, pelos critérios astronômicos, em que existe aí umas características. Como, né, a grande maioria sabe, e outros agora passam a saber, o Sol, né, o eixo da Terra, ele tem uma certa inclinação em relação ao plano do Sol, né, um plano em que os raios solares acabam incidindo sobre a Terra. E em razão, né, dos diversos movimentos da Terra em relação ao Sol,
né, a gente tem aí um aumento e uma diminuição de energia em ambos os hemisférios, dependendo da época do ano. Então, de acordo com essa evolução anual, nessa corrida anual aí da disposição de energia solar em ambos os hemisférios, é qualificado entre dois períodos. Temos os equinócios, que são de primavera, e o de outono, que está acabando agora, que normalmente ocorre aí, né, na primavera, em setembro, e no outono, agora em março, né? São as épocas em que equinócio, ou seja, assim, uma tradução literal, ele significa dias e noites, né, com igual tempo de duração. E os períodos, digamos assim, né, com extremidade, disponibilidade de energia, que a gente chama de solstício, que tem o solstício de verão, né, no caso nosso do hemisfério sul, começou lá no mês de março, começou lá em dezembro e terminou em março, e o solstício de inverno, que começa agora em junho e termina lá em setembro. Aí são, no caso do solstício de verão, os dias têm maior tempo de duração do que as noites, e agora no solstício de inverno, as noites têm mais duração em relação ao período do dia. Por isso que agora, né, nos últimos dias, a gente tem observado aí noites mais longas, dias mais curtos, ou seja, amanhece tarde, anoitece cedo, né? Agora aí são 5h23 da tarde. Se você olhar para o lado de fora, o sol já está praticamente se pondo. Né? Temos até alguns efeitos no céu ali que as pessoas têm bem observado, né? O céu tom meio azulado, meio avermelhado, né? A gente tem, digamos assim, esses efeitos, né? De acordo com os espalhamentos aí, né? Dos raios solares. E o segundo ponto de vista, né? Que a gente falou do ponto de vista astronômico, e agora é do ponto de vista climatológico, porque o ponto de vista climatológico é de acordo justamente, né, com esse comportamento anual, tanto da chuva como da temperatura, que são as principais variáveis que a gente observa, que a gente, né, no processo de contabilidade, né, climatológica, quando a gente, né, estuda as séries temporais, a gente define as épocas que mais chovem, as épocas que menos chovem, as épocas que tem bastante calor e a época que tem pouco calor. Então, quando a gente faz essa contabilidade, a gente determina os meses quente e úmido, e frio e seco, agora como no caso está nessa época, né? Se a gente for falar no caso do Espírito Santo. Então, essa época agora, justamente como você falou no começo, é a época menos quente, ou seja, mais fria, e a época menos chuvosa. Né? Ainda tem algumas chuvas, que eu já vou explicar logo aqui na frente, mas também é época menos chuvosa. Então, agora a gente está justamente entrando nesse período mais seco e chuvoso. Mas se a gente for observar, na contabilidade, a gente não tem como fazer essa conta do meio do mês. Né? A gente fala, olha, a chuva prevista, a média da chuva para o mês de maio é de, vamos supor aqui na Grande Vitória, de 60 milímetros. Eu não posso falar, a partir do dia 21 de junho, a média de chuva é tanto. Não. A gente faz a contabilidade, né, agrupando em trimestres, né, nesse caso nosso aqui, que são justamente os 3 meses mais frios, né, e mais secos do ano, para poder dar um melhor entendimento. Então, teoricamente, né, do ponto de vista meteorológico, o nosso inverno já começou, que foi a partir do dia 1º de junho, que a gente já começa, né, que a gente fala que é o mês de transição do outono para o inverno astronômico, porém, já é o primeiro mês mais frio e mais seco dessa época. Então, por isso, quando a gente avalia, né, o mês de junho, a gente já avalia como o mês de inverno. Diferente até como o mês de maio. Né? Se a gente botar exemplo no mês de maio desse ano, tivemos aí avanço de 4 frentes frias, que são fenômenos característicos de inverno. Assim como as frentes frias que normalmente avançam mais até o Espírito Santo, logo após da retaguarda dela, tem as massas de ar de origem polar, que são secas, e elas causam justamente a queda significativa da temperatura. Então, por isso que já tivemos aí eventos, né, como geada, principalmente nas áreas serranas, já tivemos aí a ocorrência de outros fenômenos também, como a formação de nevoeiros, tanto nas áreas altas como nas áreas de vale do estado. Esse também é um fenômeno característico. Eles normalmente são provocados aí
pela inversão térmica, né? Enquanto que, digamos assim, no final da madrugada, o ar frio vem descendo pela montanha, ele acaba interagindo com o ar quente que está na superfície ali, acaba condensando aquele vapor e forma aquele nevoeiro. Então, ele contribui muito aí para a questão da perda da visibilidade, da diminuição da visibilidade. Temos também a questão aí, né, principalmente nas áreas do oeste do estado, são sentidas ali a questão de uma queda muito grande, né, da umidade relativa do ar, em que algumas áreas, né, os índices de umidade relativa do ar, elas ficam abaixo de 30%, o que acaba aí, né, sendo prejudicial para a saúde humana. A questão aí da exposição, né, solar pode causar aí problemas de saúde. E também temos aí a formação, e também a vegetação, ela fica suscetível a incêndio. Com um ar um pouco mais seco, qualquer gatilho, né, qualquer elemento que possa causar aí uma queima na vegetação, normalmente também é favorável essa época do ano. Tanto é que existem medidas de proibição de queimadas em vegetação, né, já nessas áreas. Você já está me dando uma palhinha de como vai ser o inverno. Aliás, eu estou com várias pessoas me perguntando e eu vou condensar essas perguntas todas daqui a pouco. Porque antes, eu vou soltar aqui um comentário do nosso chefe, o diretor-presidente do Incapé, diz que está acompanhando, já pontuei que você está acompanhando, Antônio. Está acompanhando a equipe, parabenizando com informações importantes para o público. Deixa eu... Já agradecemos. Um minuto, tá, Hugo? Uhum. Eu tenho também o Ricardo Eugênio. Pesquisa mostrava que o volume de precipitação não diminuiu no século XX. Esse fato continua, falando de chuva. Então, não é... Porque, assim, quando as pessoas falam a questão do volume de precipitação, aí a gente tem que botar alguns fatores. O que acontece? Não é que nos últimos anos as precipitações diminuíram, assim, tirando nos meses, né? Tirando no período em que tivemos aquela estiagem prolongada, que as chuvas ficaram realmente abaixo da média, o que estava acontecendo? Nos últimos anos, né, se a gente for até levar em conta o que aconteceu no começo do ano agora, principalmente nos meses de janeiro e março, tivemos muito volume de chuva num curto período de tempo, né? Tivemos aí regiões que, ao longo do dia, tinham mais de 120, 150 milímetros de chuva. O Hugo travou para mim. Deixa eu abrir os comentários aqui para ver se ele travou para você. Oi, Hugo, da frente. Agora comecei a ouvir. Joia. Melhorou? Você tinha um pouquinho, já retomamos. Pode prosseguir. Tudo bem. Então, assim, a gente até não precisa ir muito longe. Por exemplo, a chuva que ocorreu ontem, durante a passagem da frente, para essa época do ano, né, o acumulado de chuvas em alguns locais, a gente pode citar aí que tivemos locais aí, né, na região de Alfredo Chaves acima de 100 milímetros, essa chuva que ocorreu nesse pequeno intervalo de tempo, ela é superior à média histórica. Então, assim, o que está acontecendo? Nesses últimos anos, a gente tem observado, né, nos meses em que a chuva alcança, né, o padrão climatológico, normalmente são concentradas em poucos eventos com volume muito intenso de chuva. Então, assim, são chuvas de grande duração em um curto período de tempo, que, dependendo da situação, o escoamento dessa água é muito rápido. Então, tanto é que os efeitos dos alagamentos, das enxurradas que ocorrem em algumas cidades, principalmente nas cidades da região serrana, né, em que a topografia é bastante acidentada, que favorece muito a questão das enxurradas, ali na região serrana ela é muito comum. Você pode chegar lá com 900, 1.000, 1.100 milímetros de chuva aí, né, em 6 meses para trás, mas se você for contabilizar, né, o perfil diário da chuva, né, tem chuvas ali com acumulados bastante expressivos. Então, o que está acontecendo? Nos últimos anos, os eventos de chuva eles estão sendo pouco frequentes, porém, com chuvas muito intensas. É isso que as pessoas, né, os especialistas em mudanças climáticas, vêm observando justamente, né, esse perfil da chuva agora
ocorrido nos últimos anos. Já que a gente está falando de chuva seca, né? Daqui a pouco a gente retoma a questão do inverno. Deixa eu apresentar para você a pergunta do nosso colega Altino. Bom, abre aspas, né? Ele manda um grande abraço ao colega e pergunta o seguinte: essa percepção de seca por parte de produtores. Uma região chove, aí o café produz, outra não, aí o produtor fala que vai perder a colheita porque não choveu. Como tratar esse tema de seca no estado com efeitos não localizados? Então, aí a gente... a questão mesmo da tecnologia que hoje é desenvolvida para a questão de medição de chuva, elas têm, né, cada equipamento ele tem a sua frequência e tem seu alcance. Vamos começar pelos equipamentos de leitura manual, as estações convencionais. O Estado ainda tem algumas estações convencionais, em algumas delas em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia. Então, essa chuva, né, ela é totalizada uma vez a cada 24 horas. E ela, né, normalmente a gente observa ali que todo dia o observador vai lá, lê os dados da estação, dá aquele acumulado ali. Essa leitura ela não te dá, digamos assim, um tempo de concentração, né, que é justamente o quanto de chuva ocorreu num período um pouco menor, ele só te dá o total em 24 horas. Hoje também já temos aí, né, sistemas de leituras automáticas, que também são pontuais, né, e ela já te dá uma leitura de frequência maior. Temos os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, que dão resultados a cada 1 hora, de estações em CAPEX, são 6 estações que estão espalhadas em algumas áreas do estado, e elas também te dão esse resultado em 1 hora, e tem algumas 10 estações do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, que também, né, te dão o dado a cada 1 hora, mas quando há uma situação, né, de aumento da intensidade, ele tenta, digamos assim, discriminar. Assim, para um detalhamento inicial, né, ele te dá uma coisa, ele te dá um detalhamento ali, mas você não consegue espalhar para as outras áreas. Quando você utiliza dados de imagem de satélite, de imagem de radar, que você tem cobertura de grandes áreas, você não tem, né, digamos assim, não é tão pequena. Você tem, assim, hoje, né, disponível, digamos assim, ao público, imagens com resolução de 4 km, com resolução de 1 km². Então, ainda não dá para você fazer em micropartículas. E esse tipo de investimento, se você conseguir detalhar para o Estado, ele acaba ficando muito caro. Então, a gente vai, né, atualizando. Você me ouve? Estou ouvindo agora. Considero, por exemplo, o estado do Espírito Santo é um estado que tem uma dimensão territorial muito pequena, Uhum. mas tem uma diversidade muito grande. Então, no mesmo estado, a gente tem regiões que são de clima mais árido, a gente tem regiões que são de clima mais úmido, mais chuvoso. Aí, eu acho que o que o Altino quis colocar nessa pergunta foi justamente isso. O estado tem diferentes pontos, daí contratar essa questão tão pontual, tão localizada. Então, aí que agora que eu ia entrar, porque eu estou falando justamente da questão da rede. Por exemplo, quando a gente elabora os mapas, a gente faz, né, de acordo com o processo de interpolação através de cálculo de equações matemáticas. Mas ele não representa justamente essas questões da característica topográfica da região, principalmente nas regiões sul e serranas do estado, em que a gente tem, dentro de um mesmo município, até mesmo numa região do mesmo município, a gente tem 2 equipamentos medindo chuva, em que se você chegar num local, justamente, ocorre uma chuva, e 5 quilômetros depois, 3 quilômetros depois, você tem um outro equipamento que não está medindo nada. Aí são as características da chuva que ocorrem naquela região. Então, para você, digamos assim, fazer um trabalho, digamos assim, fazendo uma redução de escala, às vezes não é legal, digamos, com o sistema de observação que a gente tem hoje, que a gente tenta aprimorar e a gente tenta melhorar justamente para poder buscar uma definição mais pontual, né? Uma resolução espacial até muito menor. Mas isso aí a gente vai trabalhando ao longo do tempo qual a melhor forma de tentar, no mínimo, preencher a falha da informação daquele lugar. Quer seja por meio de equações matemáticas, quer seja, né, por meio de sensores
aí obtidos, né, sensores orbitais, que hoje tem as informações disponíveis. Então, ali, né, eu só vou fazer rapidinho uma comparação básica. Tem que voltar a falar do inverno e tem pergunta aí. A questão por exemplo, a questão da média de chuva, se comparada no distrito de Pacotuba para o distrito de Burarama, naquela mesma região de Cachoeira de Itapemirim ali, você tem uma diferença de praticamente, né, em valores anuais, em praticamente 400, 500 milímetros, né? Valor de chuva anual. E se você for climatologicamente, numa região que uma distância de menos de 10 quilômetros. Por quê? Porque o ponto de medição em Burarama, ele está, digamos assim, antes, né, da subida da montanha, né, que a gente fala barlavento, antes da subida da montanha. Então, na hora, quando as nuvens, né, de tempestade passam na subida da montanha, elas, né, dispõem um maior volume de chuva. E lá do outro lado, né, já no distrito de Pacotuba, depois, quando, né, toda a chuva já foi descarregada, do lado de cá não chove tanto. Então, quando você vai fazer uma comparação com essas duas séries, é muito difícil de ter essa convergência de dados ali. E isso aí a gente espalha para o estado inteiro, até mesmo no norte, que é até, né, numa situação um pouco mais plana se comparada com o sul. Bacana. Vamos voltar a falar do inverno? Vamos lá. Eu estou com milhares de perguntas que eu vou condensar numa só, que é o que todo mundo quer saber. Você já começou a falar anteriormente, e eu vou aproveitar para soltar a pergunta da Laís Majestic da Gazeta. Como que deve ser o inverno do Capixaba esse ano, Hugo Ramos? Então, né, se a gente for já começar pelo que aconteceu, né, no final do mês, durante o mês de maio, começo de junho, agora, né, nesses últimos dias, a gente tem um acompanhamento em que vamos ter aí um perfil de temperatura característico, né, desse inverno agora. Né? Vamos ter aí queda das médias temperaturas. Quando houver a passagem das frentes frias, né, com as massas de ar polar, vai contribuir muito, né, para a queda das temperaturas aqui na região. Mas também vamos ter dias de tempo aberto, com veranicos, né, com duração de 3, 4 dias aí sem chuva, com altas temperaturas. Então, de um modo geral, como a gente está fazendo uma previsão para os 3 meses, do ponto de vista climático, ele vai ter um comportamento normal. Mas, se a gente for observar, mas o Espírito Santo, normalmente, quando tem as reuniões climáticas, normalmente está numa grande área de incerteza. Então, o que é que a gente faz? Hoje, a equipe de meteorologia em Capé está terminando de desenvolver um novo sistema, né, de modelagem agrometeorológica e agroclimática. Isso aí, né, até, se Deus quiser, aí, até o final do ano a gente consegue fazer a conclusão dos testes finais. A gente tem observado, né, algumas nuances. Nesse mês de junho mesmo, né, de acordo com a discussão climática da equipe de meteorologia, a gente tem observado, né, a questão do aumento aliás, a questão da chuva, né, num padrão normal, e a questão das temperaturas, né, abaixo da climatologia. Então, o que acontece? Nesse mês de junho, nesse primeiro momento, tudo bem que a questão da chuva em torno da média, em alguns pontos, ele vai acabar ficando meio equivocado em razão do acumulado da chuva dos últimos dias. Porém, nas outras áreas do estado, tem chovido pouco. Né? Tem chovido de forma pontual, principalmente no noroeste, no norte do estado, ainda não choveu um volume considerável. Já na região metropolitana, na região sul, né, até mesmo muito mais olhando essa última frente que passou, choveu um pouco acima do que era esperado para essa época do ano. E em relação às temperaturas, né, com o aumento da cobertura de nuvens, contribui para as temperaturas máximas diminuírem um pouco, e depois, quando o tempo aberto for, né, ela vai se expandir. Mas no final do mês, a gente ainda espera, né, que haja aí a passagem de algumas frentes frias ainda mais, ou uma, ou mais, ou duas, dependendo, né? Por isso que a gente sempre recomenda que as pessoas observem, né, as atualizações da previsão do tempo, que a gente vai atualizando diariamente para poder ver até que ponto, né, essas previsões elas vão se confirmando, justamente para poder ter isso. Então, a gente ainda espera, né, que em razão, digamos assim, com a passagem de mais uma, mais duas frentes frias nesse mês, a gente possa aí, né, alcançar a tendência de temperaturas abaixo da média. E todo mês a gente vai renovando, vai atualizando os estudos para justamente,
né, confirmar se esse inverno ele vai ter essa característica, né, de temperatura sob controle. Agora, chuva, aí vai depender muito dos modelos atmosféricos. Ainda não tem... alguns modelos estão apresentando alguma variabilidade de coisas que está provocando uma incerteza na questão de volume de chuva. Uns mantêm o padrão de chuva totalmente normal, outros têm colocado chuva abaixo da média em alguns pontos. Né? Por isso que até a gente falou da questão do monitor de secas agora, justamente para a gente acompanhar, né, à medida que os meses forem avançando, como essa seca, de fato, né, ela vai atingir algumas áreas do estado. Então, a gente espera, né, um padrão de inverno justamente igual ao que a gente observa aí, né, com ocorrência de incursões de massas de ar, queda das temperaturas, pouca chuva, principalmente chuvas mais concentradas na faixa litorânea. No interior, a questão da queda significativa da umidade relativa do ar. Nas áreas serranas e na região de vale, a formação de neblina e nevoeiro. Então, a gente vai ter essas características aí. Diferente, né, do que a gente observou aí, né, entre 2014, 2017 e até mesmo 2018, em que tivemos um período muito prolongado de estiagem, né, de chuvas abaixo da média, um período prolongado de veranicos e acabou, digamos assim, tendo descaracterizado o padrão do inverno do Capixaba. O Maxwell, nosso colega Maxwell, tinha colocado aí que ele também estava querendo a resposta. Muita gente, Maxwell, estava querendo saber justamente sobre o inverno do Espírito Santo. Agora, Hugo, pelo que você está me falando e pelo que a gente acompanha, né, do trabalho do Incapé, a Coordenação de Meteorologia divulgou relativamente recentemente a previsão climática para o mês de junho. E lá está dizendo que a chuva deve ser dentro do normal e as temperaturas abaixo do normal. Mais frio do que um junho normal costuma ser. A gente pode pegar essa previsão climática e levar para o inverno inteiro? Ela se aplica também? O inverno inteiro vai ser com chuva dentro da média e temperatura mais baixa? Pois é. Aí eu vou fazer até uma relação. Assim, quando a gente fala em previsão climática, né, o que a gente... Primeira coisa, padrão climático ao longo dos meses. Que diferente da previsão meteorológica, em que existe, digamos assim, o gatilho natural, com os dados das estações meteorológicas que já apontam uma tendência de ocorrência de certa variável, de acordo com os dados iniciais, a gente sabe que daqui a 2, 3 dias vai chover, né, de acordo com os cálculos matemáticos. Já na tendência climática, a gente tem aí o comportamento, né, dos sistemas que regulam o clima, né, no âmbito global. Aí a gente faz o destaque, né, da temperatura do Oceano Pacífico Equatorial, com o fenômeno El Niño Laninha. A gente tem outros sistemas aí que a gente chama de teleconexões, que ele tem uma relação com fenômenos que ocorrem em outras áreas do globo que possa vir interferir aqui no estado. Então, assim, para a gente fazer essa extensão para o estado, para o período, né, para o inverno inteiro, o comportamento da atmosfera ele teria... tanto da atmosfera como dos oceanos, ele teria que ser igual nesse período. Porém, existe ainda, né, uma instabilidade, né, um padrão de incerteza dos modelos, justamente até mesmo do estabelecimento do fenômeno como Laninha, que já estava sendo discutido aí, né, nos últimos meses, que existia uma tendência de formação de Laninha até já no trimestre setembro, outubro, novembro, aí previsão 15 dias depois já apontou um prolongamento do prazo, deixar até o final do ano. Já teve outros que, ao invés de botar uma tendência de Laninha, botou uma tendência de El Niño. Então, assim, por isso que, em razão dessa grande incerteza, para um período de 3 meses, a gente tem avaliado, né, de forma mensal. Por isso, como eu falei agora há pouco, a tendência é que a gente tem um inverno, né, principalmente com temperaturas, né, próximo da média. A gente tem aí uma característica média das temperaturas de inverno, né, no Espírito Santo, em que, se a gente for levar aqui só na Grande Vitória, né, as temperaturas entre 20 e 27 graus aí, né, no período médio das extremas, ou seja, a média da mínima de 20 e a máxima de 27, com temperaturas aí médias em torno de 23 graus, né, se a gente for levar aí nesse período, ele pode chegar ali. Pode ser que esse mês de junho, perdão, as temperaturas ficam um pouco mais acima. O mês de julho, a temperatura fica um pouco mais abaixo.
e o mês de agosto fica em cima, se você traçar um perfil médio, ela chega perto das temperaturas normais. Mas aí a gente vai avaliando mês a mês como é que ele vai ter esse comportamento. Como eu já te falei, o prognóstico de chuva que a gente estava com ele em torno da média, só num evento de chuva, em algumas áreas do estado destruiu, porque a gente apontou a tendência para o estado inteiro. Mas em alguns outros pontos pode ser que essa tendência se alcance. Em razão das temperaturas, a gente ainda não tem, digamos assim, a totalização até então, do padrão de temperaturas. A gente teve a passagem de uma frente no começo do mês, já teve outra só agora. Então a gente já tem aí alguns dias aí em que as temperaturas vão ficar um pouco mais baixas. Agora a gente já espera até... Não, eu vou deixar a previsão do tempo para o final de semana um pouquinho mais à frente. Então, a gente... Aproveita. Uhum. Então, assim, o que acontece? Para os próximos dias, para os próximos meses, a gente espera justamente esse comportamento tem esse padrão de normalidade. E a cada mês, o informativo climático, a tendência climática, para o mês específico, de acordo com os resultados dos nossos modelos, a gente vai apontando como vai funcionar aí a tendência climática para os próximos meses. Por enquanto, temperatura está um pouco normal, a chuva em algumas áreas, principalmente no setor litorâneo aqui, litoral sul, região metropolitana e um pouquinho ao norte. Tivemos já uma chuva acima do normal, mas ela não vai ser frequente. As chuvas dessa época do ano elas não são tão frequentes. Elas normalmente são ocasionadas pela umidade que vem do mar, pois quando as frentes passam, logo em seguida, os ventos já começam a soprar em direção à costa. Então, a umidade que vem alcançando o estado é que vai formando as chuvas. Em algumas situações, com a passagem da frente, pode ser que haja as chuvas bem mais intensas. Isso porque, no período em que antecede a passagem das frentes, o ar fica bastante quente. Na verdade, a frente quente se estabelece, depois a fria avança sobre ela, e durante o avanço de uma frente sobre outra, causa instabilidade, causa aí essas chuvas aí, um pouco mais duradouras, um pouco mais torrenciais aí. Bacana, Hugo, a gente está se aproximando dos minutos finais, mas antes de partir para as considerações finais, eu me lembrei aqui que é importante a gente destacar uma coisa, uma situação. Gente, o Hugo está falando aí sobre as baixas temperaturas, o inverno está chegando, dá uma vontade danada de subir as montanhas para curtir o friozinho na região serrana do Espírito Santo, só que não. A gente está numa pandemia, então a gente tem que seguir as orientações do governo do estado, as orientações da Organização Mundial de Saúde e ficar em isolamento domiciliar. Não é para passear, para curtir o friozinho nas montanhas. Infelizmente, não é o momento ainda, mas vai passar e a gente vai ter oportunidade, né, Hugo, de curtir. Eu posso até fazer... Eu posso até acrescer aí... Eu posso até acrescer também essa informação justamente por quê? Porque, além do padrão da pandemia, essa época do ano ela já é comum, a incidência de outras doenças respiratórias, de outras síndromes respiratórias, que já causam aí, digamos assim, aumentam, digamos assim, a pressão sobre os serviços de saúde. E a gente sabe justamente que já há aí uma certa lotação, uma superlotação, justamente pelos casos da Covid-19. Além disso, essa época do ano, as pessoas se reúnem mais, ficam mais em casa. Por exemplo, o pessoal que vai para as montanhas quer, digamos assim, comer aquelas guloseimas, em torno da mesa. Então, assim, é um período em que todo mundo fica mais confinado. Então, já que, de acordo com as recomendações, já que, assim, só sai de casa se for necessário, busque não se aglomerar, porque justamente acontece isso. Essa época agora é uma época para outros tipos de síndromes respiratórias, já é uma época ruim. Já estamos em meio da pandemia, que a situação é uma situação complicada. Então, infelizmente, esse ano a gente vai ter um período de inverno um pouco diferente. Mesmo que ele tenha uma característica normal, mas o diferencial dessa vez é que a gente não vai ter tanta liberdade de circular pelo estado, de fazer tudo aquilo que a gente gosta. Mas, se Deus quiser, e também iluminando os pesquisadores que encontrem rápido uma solução aí para poder amenizar os efeitos dessa doença, no próximo ano aí a gente já vai comemorar aí o inverno já com bastante chocolate quente.
Vai passar. O Ricardo Eugênio está lembrando que no Caparaó também tem muita gente procurando, aproveitando as baixas temperaturas, para curtir o friozinho lá na região do Caparaó, né? Pico da Bandeira, aquela coisa, e não dá, né, gente? Região serrana e região do Caparaó, apesar do friozinho parecer um convite para a gente visitar essas regiões, mas esse não é o momento de fazer isso. Então, vamos manter o nosso isolamento domiciliar, seguir as regras para a gente ajudar a acabar com isso logo, né? Bom, É eu aqui isso vi aí. os comentários. Tá, Hugo, são nossos 5 minutos finais para você fazer suas últimas considerações. Vou te pedir permissão para deixar a participação da turma aí. Então tá, gente, em primeiro lugar, em nome do Incapé, né, queremos aí agradecer a oportunidade. A gente, né, tá trabalhando de uma forma nova, então assim, às vezes algumas coisas a gente tem tido, a equipe toda está trabalhando de forma afinco, justamente para poder manter as informações atualizadas. Todas as informações que vocês querem saber a respeito das características climáticas agora para esse período de inverno, a questão do boletim climático agora para o mês de junho, outros produtos aí para poder conhecer a climatologia do Espírito Santo, é só acessar o meteorologia.encaper.es.gov.br. A gente sabe também, né, que a gente espera, né, que para os próximos meses a gente tenha aí a geração de novos produtos, de novas informações, né, que a gente possa, digamos assim, aprimorar esse trabalho de acompanhamento e monitoramento das condições meteorológicas e climáticas. E daí para frente a gente vai, né, se organizando, trabalhando direitinho. Desde já, em nome da minha equipe, né, interna primeiro, o Ivaniel, o Pedro, a Tabata, a Fabíola, que até estava há pouco aí, a gente agradece, né, a todos que têm contribuído, tanto o pessoal da área técnica, né, que os escritórios mandam os dados para a gente. Agora também a gente está com essa dificuldade porque alguns colegas, né, estão tendo, digamos assim, um pouco de dificuldade de acesso, mas a gente recebe à medida do possível, né? Os colegas que estão no campo, que usam as nossas informações para poder dar andamento aos seus trabalhos também, a gente agradece. E é isso aí, a gente vai se estruturando, a gente vai modernizando as nossas ferramentas e estamos à disposição de todos aí, né, para a gente poder passar essas informações, dar outras abordagens aí a respeito dos efeitos do tempo e do clima, né, nas atividades aí do povo capixaba. Hugo, a gente que agradece. Vou confidenciar para quem está acompanhando a gente nesse finalzinho de transmissão, né, de live, que, gente, o Hugo interrompeu as férias dele para atender a gente, exclusivamente para passar as informações para vocês. Obrigada, Hugo, mais uma vez. Obrigada a todo mundo que participou. Emanuel Vicenzi, da EPAGRE, está aí acompanhando. Maxwell, Ricardo, nossos diretores, todo mundo, enfim, não posso citar todo mundo um por um, não, que certamente eu vou deixar alguém. Vou aproveitar também para agradecer alguns amigos. Lembrando Aproveitar também para agradecer uns amigos meteorologistas que eu vi aqui. Desculpa, Hugo. Né? Vi a Ana Paula, vi a Letícia que está lá na Paraíba fazendo mestrado, vi a Ana Paula lá do INPE, vi a Gisele, né, do CIPAM lá do Pará, vi agora alguns colegas do Capé aqui também da extensão, né, a Ana Penteado, que já estou com saudade de ver ela também. E aproveitar também aí, né, todo o time está à disposição, né, as nossas informações estão ali. Se quiserem mais complementar algumas informações, é só mandar o e-mail para clima@encaper.es.gov.br, que a gente vai respondendo, né, à medida em que a possibilidade vai nos alcançando. Né? Quero deixar aí um grande abraço, fique com Deus e até uma outra oportunidade. Obrigada, Hugo. Lembrando então, pessoal, amanhã às 18 horas tem seminário no canal do Incaper no YouTube sobre produção de café arábica com qualidade. E na quarta-feira que vem, aqui no Instagram do Incaper, às 17 horas, tem milho e outras sementes crioulas com Sheila Posse. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Um grande abraço.